um prazer estar aqui nessa noite junto com os amados irmãos e nós vamos nessa noite, é claro, orar, mas além de orar, nós vamos aprender um pouco juntos, né? Aquilo que a palavra de Deus tem para nós e espero que Deus fale ao coração de cada um de vocês, assim como tem falado aos nossos corações também. E nessa noite nós vamos ver aquilo que Deus, qual o propósito de Deus em ter nos criado, por que Ele nos criou, o que eu estou fazendo aqui na terra. E eu tenho alguns PowerPoints legais para ver, não sei se já está no ponto aí. Então hoje nós vamos falar sobre chamado e vocação. Mas eu creio que não é aquilo que você sempre tem ouvido falar. Ah, lá vai falar de missões. Não, eu vou falar da sua vida. Não vou fofocar, viu? Vou falar da sua vida. Por que Deus me criou? Você já se perguntou, lembra quando todo mundo aqui, quando foi adolescente, né? Acho que não tem, só tem uma aqui que é adolescente aí, cadê? Ixi, tem um bocado, glória a Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, estava naquelas crises de identidade, né? O que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Ai, mãe, pai, por que vocês me fizeram? E sabe, essas coisas todas. Quem nunca fez isso, fica quietinho aí. Todo mundo fez. Todo mundo perguntou. Mas Deus nos criou com um propósito. E o propósito que Deus nos criou, nós vamos estar aprendendo juntos aqui. Então, chamado e vocação é para toda a vida, é para toda a profissão, é para toda pessoa que tem alguma vontade de fazer alguma coisa. E todo mundo tem vontade de fazer alguma coisa. Não importa o que você esteja passando, já passou ou vai passar, né? Se nunca passou por depressão, por ansiedade, estresse, fique tranquilo que vai passar, mas vai passar também, né? Não vai ficar paradão ali não, né? Tem que, porque Deus que permitiu tudo isso. E se você for ver a história da Bíblia, a Bíblia do começo ao fim traz dezenas de profetas, dezenas de 12 apóstolos, né? 13, que um morreu, veio outro, né? E todos eles, se você for ler a Bíblia, você vai ver que eles passaram por crises também, ou de depressão, ou de ansiedade, ou tiveram estresse. O nosso mestre rei Jesus, ele teve estresse ao extremo, que é ao ponto do seu sangue sair pela pele, lá no Getsemane. Mas, vamos agora falar sobre a sua vida. É bom falar dos outros, né? Então vamos falar dos outros agora. Segundo a palavra de Deus, tá certo? Chamado e vocação, porque existo, qual o significado da vida, né? Por que as flores nascem, por que o girassol fica de frente para o sol, né? Por quê? Porque Deus quis assim. Porque Deus nos fez bonitinhos e bonitões e bonitinhas e bonitonas. Certo? Como diz um ditado aí, cada panela tem sua... Ah, só eu que sabe disso. Cada panela tem sua tampa, né? Então, Deus nos criou com um propósito. E o propósito para a minha vida em Cristo é servir, é dar o melhor da minha vida para Ele, aonde eu estiver. Não apenas ser um missionário, não apenas ser um pastor, mas se você é ou um professor, um engraxate, ou um vendedor de pão de queijo, se você é uma pessoa que é enfermeira, ou o que mais? Vamos lá, profissões aí. Uberista, o que mais? Pianista, psicólogo, advogado, doutor, dentista, encanador, seja o que for. Deus vai te usar na sua profissão. Certo? E Deus vai usar, assim como Ele usou Abraão, Isaías, Jesus, João, Manuel, Antônio, Pedro, Paulo. Deus vai nos usar. Nós vamos ver um pouco qual foi o propósito de Deus na vida de Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão, lá ele fez o chamado, o primeiro chamado bíblico que existe na Bíblia, em Gênesis 12. E ele fala, vamos ler junto aqui. Então, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É muita bênção, né? É muita bênção
Já imaginou onde você pisar, Deus vai abençoar? Aqueles que te amaldiçoarem, misericórdia. Mas tem um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença na vida de Abraão, fez a diferença na vida de Abraão, na vida de Isaías e na nossa vida. Todas as vezes que Deus chamou alguma pessoa para um ministério, ou para fazer a sua obra, ou para exercer o seu cristianismo aqui na terra, Deus exigiu duas coisas, como exigiu dos profetas: santidade e obediência. Então, vamos reler em Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Espera aí. Se você tiver uma vida santa e obediente, farei de você um grande povo. Se você tiver uma vida santa e obediência, te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Novamente, se você tiver uma vida santa e obedecer a Deus, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você for santo, tiver uma vida santa e obedecer a Deus, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Não pense que Deus chamou os seus profetas, os seus apóstolos, os pastores, missionários, você que está aqui, você que está nos vendo, e foi assim, fez tudo. Deus faz tudo. Porém, o que Ele exige de cada um de nós, para a obra dele ser completa, é que nós sejamos santos e tenhamos uma vida de obediência. Obedecer o quê? A palavra de Deus. Não adianta você vir para a igreja, você ser o doutor, ser o que for, e não ter uma vida santa e de obediência. Porque para Deus usar uma pessoa, essa pessoa precisa ter uma vida de santidade e de obediência. Segundo o quê? Eu acho isso. Não. Segundo a palavra de Deus. Segundo o que Deus falou. A Bíblia é a boca de Deus. O que tem na Bíblia são as palavras de Deus. Então, a Bíblia não é feita de achismo, do que eu acho, do que eu penso. Mas eu penso assim. Não, Deus... Não. O que está escrito aqui é o que Deus vai cumprir. E se nós levarmos uma vida santa e obedecermos o que está aqui, Ele vai nos abençoar. E tem todas as bênçãos que seguem aqueles que obedecem a Deus. Mas Deus então é exigente? Não, Deus não é exigente. Deus é amor. Você já imaginou se cada um fosse fazer da sua vida aquilo que ele achasse melhor? O mundo estava pior do que já está. Com certeza. Louvado seja Deus que nós temos a palavra de Deus para nos orientar. E Deus fez isso com Abraão. Mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo, né? Deus escolheu Abraão. Abraão tinha ali seus 75 anos, segundo a Bíblia. E Abraão foi um dos primeiros patriarcas da Bíblia. E Deus escolheu ele por quê? Porque ele era mais bonito, mais forte, mais rico? Não. Deus escolheu a ele porque ele tinha uma vida santa e de obediência a Deus. Às vezes nós olhamos para uma pessoa, ou alguma pessoa dentro da Bíblia, ou no comércio, ou na carreira profissional, que se destaca um pouco mais do que os outros. E às vezes nos perguntamos, por que fulano consegue isso? E ciclano não consegue. Deus, Ele usa quem tem uma vida santa e de obediência. Você não pode plantar batata e colher repolho. Você não consegue plantar feijão e colher morango. Não. Nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Aquilo que você é hoje,
é fruto daquilo que você começou a fazer há algum tempo já. Mas se você quer ser uma pessoa santa, que obedeça a Deus, se você olhar para o futuro e ver, bom, eu quero ser assim, 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 segundo a palavra de Deus, comece a plantar aquilo que vai gerar os frutos para você ser aquilo que você pretende ser. Se você quer ser um dentista, por exemplo, ou então abrir um comércio, ou então trabalhar de Uber, e ali pegar as melhores corridas. Eu tenho ouvido tanta experiência interessante, que a pessoa vai trabalhar de Uber, e meio-dia ela pega e coloca, eu vou fazer o tal do Uber Eats, né? E bota lá, pega lá, enche o carro de marmita, aí sai, pega a melhor corrida, na hora do almoço. Aí de repente está lá, esse fulano cancelou as 2 marmitas, favor o quê? Descartá-las. Coisa boa. Pegou, ganhou a corrida, ganhou o almoço, ainda dá para ajudar os outros. É mole. Por quê? Porque, penso eu, né? E pelos frutos a gente conhece, está obedecendo a Deus, está tendo uma vida de santidade. E Deus está usando. Enfim, em todas as áreas da vida, seja qual for a sua profissão, Deus quer fazer milagres através de você. Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele era de uma cidade, de Ur dos Caldeus, e era uma cidade que na época tinha um porto, lá hoje está tudo seco, né, mas tinha um porto. Era a cidade de Ur, ela foi construída com tijolos, toda ali, colocado betume para ficar bem segura mesmo, para não ter infiltração. Uma cidade muito moderna, 2000 anos antes de Cristo. Era comparada com o Egito em termos de tecnologia. Era uma cidade próspera, uma cidade de comércio. E Abraão morava ali, a sua família vivia naquele local. E Deus tirou ele daquele grande centro e fez uma proposta para ele. Olha, você vai deixar teu pai, tua mãe, seus negócios. Ele era rico. Abraão era rico. É só ler certinho, tanto de boi, vaca, cabrito, camelo que ele tinha. Ele era rico. Hoje a gente quer comprar um cabrito, meu Deus, tem que ajudar em 4, 5, olha lá, né? Para fazer um churrasquinho. Abraão tinha era de metro, por minuto, né? E ele deixou tudo e foi para onde? Para a terra que Deus ia mostrar para ele. Deus não tinha mostrado, te mostrarei. Esse era acaba abençoado, né? Vamos lá. E o objetivo de Deus para Abraão, Deus formou Abraão no seio da sua mãe, na barriga da sua mãe. Para quê? Para que a partir dele viesse a construir um outro povo, o povo chamado israelita. Mas não foi simples assim. O povo israelita, o objetivo que Deus tinha através de Abraão, aí estava implicado muitas coisas: obediência e santidade. São 2 palavras pequenas, mas que implicam em milhares de outras. Mas que, por consequência, se plantarmos aquilo que o Senhor pede, nós vamos colher o melhor dessa terra. Porque Deus promete isso. E esse povo que veio de Abraão, ele teria a função de glorificar o Senhor no mundo. O que acontecia? Quando Deus chamou Abraão, ali de Ur dos Caldeus, aquela região toda existiam centenas e centenas de deuses. Era um povo que não era monoteísta. Era um povo que não adorava a um único Deus, mas adorava a dezenas e centenas de outros deuses. Os arqueólogos conseguiram encontrar centenas e centenas e centenas de pequenos ídolos em Ur. E aí Deus chamou Abraão para quê? Para ele glorificar ao único Deus. Para ele louvar e adorar a um único Deus, que é onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Antes da palavra sair da nossa boca, ele já sabe. Antes do pensamento fluir em nossa mente, ele já sabe. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem servimos. É o único. E ele está em todo lugar. Nada acontece. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça. E como tem caído, né? Sem que ele saiba. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus.
Nós não sabemos o tamanho, a altura, a largura, a profundidade, porque Ele é infinito. Ou seja, Ele não teve início e nem fim. Esse é o Deus a quem nós servimos. Mas às vezes nós nos colocamos tão pequenos, mas tão pequenos, mas tão pequenos, e a nossa mente não consegue entender quem é esse Deus, o nosso Deus a quem servimos. Vamos passar isso. Abraão, como eu falei, foi um dos primeiros patriarcas, e ele mudou para sempre os pensamentos religiosos da humanidade. Crença em um Deus único e soberano. Ele, através da vida dele, ele com sua família começou a adorar somente a Deus, a quem ele teve um encontro, a quem ele teve um encontro real. E mesmo sem garantias, imagine, por exemplo, você vai comprar um carro, um exemplo só, tá? Ou vai fazer um negócio, vai comprar um terreno. Mas no terreno você fecha o negócio, aceita tudo, mas a pessoa não te dá a escritura do terreno, a pessoa não fala nem onde é o terreno. Ah, eu vou te mostrar. É sério, velho? Eu vou te mostrar onde é o terreno. Mas e o documento? Te mostrarei. E Abraão, ele creu. Abraão é chamado pai da fé. Ele creu no invisível, naquilo que não existia. Ele creu naquilo que era uma promessa. Ele creu naquilo que era impalpável e estava muito distante de onde ele estava. Nós lemos Gênesis 12 e a Bíblia fala que Deus falou para ele: eu te mostrarei a terra para onde você vai e farei de ti uma grande nação. Olha outra coisa aí. Como é que Deus ia fazer de Abraão e Sara uma grande nação se Sara era estéril? E era idosa. Já tinha passado da meia-idade, era da outra idade. Mas Abraão, ele creu. Sem ter documentos nem posse da terra. Sem saber onde ficava essa terra. Abraão creu que Deus poderia mudar a vida dele. Assim como nós temos que crer que Deus é o dono da nossa vida. Talvez nós não estamos vendo nada agora. Passa um dia, outro dia, principalmente nessa quarentena, nesse isolamento maluco. Né? A gente não vê nada. Muitas das vezes, agora está passando, graças a Deus já acabou, esse negócio está acabando. Mas, muitas das vezes, março, abril, né? Que doideira, rapaz. Come, bebe, dorme, acorda, come, bebe, dorme, acorda. Não foi assim? Foi uma loucura. Minhas camisas me abraçaram mais, né? A calça também me abraçou mais. Mas, meus irmãos, quando Deus nos criou, a palavra de Deus diz que Ele nos criou em amor. Ele nos teceu, célula por célula, tecido por tecido, ainda no ventre da nossa mãe. Então, quando alguém se pergunta por que vocês me fizeram, foi Deus, meus amados. Deus te criou perfeito do jeito que você é. Deus tem um plano na sua vida do jeitinho que você é. Às vezes temos que orar um pouco mais para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco através da palavra dele. E Deus direcionar através da palavra dele, assim como direcionou Abraão. Não, Deus falou, Abraão, ele não levou consigo nenhum contrato, como já falei, que garantisse a posse da terra, mas ele foi. Você já ouviu alguém na face da terra aceitar, comprar um terreno? Abraão comprou a ideia de Deus, sem ter a escritura na mão, e outra, sem saber onde que é esse terreno. Eu nunca vi isso. Deus é fiel. Vamos lá. Agora vamos ver na vida de Isaías. Nós vimos na vida de Abraão, agora na vida de Isaías. O chamado e propósito de Deus para Isaías. Isaías 6, de 1 a 8, tem um grande chamado de Isaías. O contexto com o qual Isaías vivia, Isaías foi um dos profetas mais cultos existentes na Bíblia. Vocês sabiam disso? Nós vamos ver como passar. Muitas coisas que eu escrevi eu estou falando até antes, então vamos esperar chegar o momento para falar. Mas ele foi um dos eruditos profetas da sua época.
ele tinha acesso aos grandes reis da sua época, ele andava nos palácios, ele aconselhava os reis, ele profetizava aquilo que ia acontecer, mas o povo estava tão duro, coração tão duro, fechado para Deus, que Deus levantou Isaías para quebrantar o coração desse povo, o povo de Israel, o povo que Abraão constituiu através de Deus. Deus construiu Israel através de Abraão, mas foi uma aliança que Deus fez com Abraão, e na Bíblia fala lá em Gênesis também sobre a aliança de Abraão com Deus, que Abraão sacrifica os animais, e ali passa no meio dos animais, formando o símbolo da eternidade e tal, está tudo isso lá em Gênesis. Deus fez uma aliança com Abraão, mas Deus também fez uma aliança com Isaías, e Ele quer fazer uma aliança com você, para que você seja próspero, seja abençoado, para que você seja uma pessoa íntegra de Deus, e ver realmente qual é o seu papel nos dias de hoje. Isaías capítulo 6, 8 fala no verso 8, no começo mostra Isaías tendo a visão de um alto e sublime trono, e a presença de Deus veio sobre aquele local onde ele estava, e os querubins voavam de um lado para outro, reconhecendo a santidade de Deus, falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a fumaça encheu aquele local, o altar onde eles estavam, na visão de Isaías. E Isaías, ele reconheceu que ele não era nada. Ele falou: Senhor, eu sou miserável, eu sou um homem pecador, de língua que não fala aquilo que é bom, os meus lábios pecam contra o Senhor. Mas depois Deus fala o seguinte: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus perguntando: quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado de Isaías foi um chamado para testemunhar da santidade e da veracidade de Deus para o povo de Israel, ao qual o próprio Deus havia constituído. Mas Deus chamou Isaías para quebrantar o coração daquele povo que estava petrificado. Isaías foi enviado para proclamar juízo de Deus sobre o povo de Israel, para profetizar sobre os inimigos que estavam para vir contra o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel havia voltado a adorar outros deuses e não o único Deus. O povo de Israel passou a adorar outros deuses e estava com o coração petrificado, não estava ouvindo a voz de Deus. E o ministério de Isaías teve 60 anos de duração, e ele era um homem fluente. Nós normalmente conseguimos decorar 2.000 e poucas palavras em um discurso, em uma pregação, em um seriado, em algum livro, sem repetir, com muitas coisas sem repetir. Isaías, ele estava acima dessa média. Ele era estudioso, mas tinha uma vida santa. Ele obedecia a Deus. O juízo sobre a Babilônia e o surgimento do Império Sírio, que o Pérsia, no caso, estava para vir contra Israel. Mas os reis daquela época não obedeceram à profecia de Isaías. Se nós formos ver, Isaías passou por vários reinados, Urias, Uzias, outros reis, e eles não davam ouvidos à voz de Deus. Até que Isaías profetizou que o império da Pérsia, que a Síria, estaria invadindo Israel. E isso aconteceu. Está na história, está na Bíblia, é verídico, não é um conto de fadas. Isso aconteceu. Deus usou Isaías, porque Isaías, ele considerava duas palavras que nós falamos aqui: santidade e obediência. Para termos uma vida com Deus, próspera, e sermos prósperos onde quer que entrarmos, nós temos que ter uma vida santa e de obediência. O chamado de Isaías também foi comparado ao lendário orador grego Demóstenes, por Jerônimo. Quem já ouviu falar de Demóstenes? Demóstenes, ele foi um político, orador,
um dos melhores oradores de toda a Grécia Antiga. Ele era poeta, além de ser político. Ele era uma pessoa que tinha uma alta inteligência para a sua época. E ele a inteligência dele foi comparada com Isaías e vice-versa. Tamanha o linguajar, a capacidade humana, né, de ter. E Demóstenes, ele foi um grande político e orador, 300 anos antes de Cristo. E depois ele foi comparado por Jerônimo também, que era um grande orador, comparou Isaías com ele, tamanha inteligência. E um fato interessante sobre Isaías, do livro de Isaías, do capítulo 1 até o 39, Isaías, ele pregou o juízo de Deus que pairava sobre Judá e Jerusalém, que naquela época Israel estava dividido em dois reinados, o reinado do sul e do norte, o de Judá e o de Jerusalém. Então, Isaías pregou, profetizou sobre o juízo de Deus. E depois, dos capítulos 40 ao 68, Isaías pregou sobre a salvação do seu povo, depois que havia sido punido por seu pecado contra ele, pela desobediência, por adorar outros deuses. Isaías, ele mostra também, em muitos versículos, Jesus Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. Enfim, Isaías foi chamado para pregar ao povo de Israel, um povo que foi constituído por Deus, através de Abraão, para trazer as boas novas da palavra de Deus ao povo de Israel, que estava distanciado de Deus, do único Deus vivo. E Isaías honrou a Deus através da sua santidade e da obediência. Resumindo, o povo israelita fora criado e formado e selecionado para ser testemunha do Deus vivo, para adorar ao único Deus, para ser testemunha do poder de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vimos ali milhares e milhares de testemunhos, de milagres que Deus fez através do povo de Israel, através dos profetas. E volta e meia, o povo de Israel voltava a adorar outros deuses. A missão de Deus em enviar seus profetas a Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós é a única missão que existe na Bíblia, que é a salvação de toda a humanidade. E quando nós temos uma vida de santidade, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a fazer parte dessa grande família. Nós passamos a receber pela graça a salvação em Cristo Jesus. A missão de Deus é para que todos os povos, tribos, línguas e nações venham a conhecer a Deus. E desde Gênesis até o Apocalipse, o centro da Bíblia é Cristo. Por isso que o nosso viver tem que ser um viver de santidade e de obediência. E no Novo Testamento nós podemos chamar uma vida cristocêntrica, onde Cristo venha a ser o centro de nossas vidas. Passei. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, Isaías, né, para que saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre continuará sendo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum Deus existirá. Quando nós temos a consciência, e o Espírito de Deus fala isso a nós, que existe só um Deus, e seu Filho é o único mediador entre Deus e os homens, a paz de Deus, ela começa a habitar em nós. E quando a paz de Deus começa a habitar em nós, o medo vai embora, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora. Mas lembre-se, santidade e obediência. Sem isso, é impossível viver uma vida santa, uma vida cristocêntrica nos dias de hoje, onde tudo se tornou normal, natural. Mas em Cristo, Ele nos fez novas criaturas. A palavra de Deus fala que é Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que Deus chamou a cada um, uns para ser missionários, pastores, apóstolos, chamado e propósito de Jesus. Vamos ver. Quantos aqui frequentam a escola bíblica dominical?
Levanta a mão pela fé, vamos lá, gente, vamos, pela fé, todo mundo. Na escola bíblica dominical, nós aprendemos coisas básicas, mas que são profundas. Você já imaginou uma construção, um prédio, um edifício, sem a base? Não existe. Então, a base da nossa vida, ela é uma base muito forte, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E quando nós aprendemos a Bíblia na escola dominical ou em casa, até mesmo pela internet, mas não dê desculpa de ficar em casa por causa da internet, não, viu? Jesus, qual foi o propósito de Jesus ter vindo à Terra? Pode falar, um de cada vez. Foi para nos salvar. Então, o chamado de Jesus, quando Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, o chamado de Deus, a missão de Deus foi essa, enviar seu Filho, os profetas, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o chamado de Jesus foi esse, se sacrificar em meu lugar, em seu lugar, para que através do seu sacrifício, nós viéssemos a receber gratuitamente, pela graça, sem sacrifício, a salvação em Cristo Jesus. Porém, os benefícios da salvação, ele advém se nós tivermos uma vida de santidade e obediência. Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Jesus veio para nos salvar e para nos purificar de todo pecado. 1 João 1, 8 e 9. Né? Em 1 Coríntios fala, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e aí vai. Então, meus amados, Jesus era um homem normal, de carne e sangue, que vinha da descendência de Davi. Por que eu falei normal, de carne e sangue, de carne e osso? Porque está na Bíblia também. E a Bíblia fala que Jesus veio. E ele passou por todas as lutas e dificuldades que qualquer ser humano passa. O diferencial é que ele não pecou. Jesus não pecou. Por que Jesus não pecou? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Um homem insignificante e sem aparência. O profeta Isaías, como nós acabamos de ver um pouco sobre a vida dele, e principalmente em Isaías 53, ele mostra ali quem seria Jesus. Não seria bonitão, não seria o cara, mas seria uma pessoa simples, humilde, porém santa e obediente. De uma vida santa e obediente. Até os discípulos de Jesus não sabiam direito quem ele era. Quando Jesus veio lá no lago da Galileia, pregando aos galileus que estavam ali, os primeiros pescadores que ele os chamou para serem apóstolos, eles não sabiam quem era Jesus, simplesmente obedeceram, simplesmente creram nas palavras de Jesus. Jesus já havia vivido 30 anos na Galileia, e não havia pecado. Não havia pecado. E Jesus, ele veio para ser o Salvador do mundo, para salvar cada um de nós, a você e a mim. Vamos passar aqui, isso. Agora, qual o seu chamado? Agora eu vou falar da sua vida, né? Qual o seu chamado e propósito de vida? Por que existo? Por que eu estou vivo? A palavra de Deus nos fala que muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Efésios 1:4. Deus nos criou por amor. Antes da fundação do mundo, antes da fundação dos tempos, antes das coisas existirem, Deus já havia pensado em você. Em mim? Sim, em você.
Quer ver? E outra, ele já havia pensado em você e que você seria diferente de todas as outras pessoas. Se você pegar o seu dedão e ver a digital do seu dedão, do seu dedo, qualquer um aqui, e comparar com qualquer outra pessoa do mundo, será que você vai encontrar? A ciência já provou que não. Até hoje nunca existiu. Nunca existiu. Mas então vai ser igual ao do outro dedão. Bora comparar? Pode comparar aí? É igual? Também não é. Mas que Deus é esse? Que faz todo mundo diferente? Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que nos criou. E Deus nos criou em amor. Deus criou a você e a mim por amor. Ele nos atraiu por amor. Então, por que existo? Porque eu estou vivo. Porque Deus criou você em amor. Ok? Qual o significado da vida? Quantas vezes a gente pergunta, mas por que estou aqui? Aquelas coisas todas, de onde vim, para onde vou, né? Mas estou aqui até agora, só estudo e não faz nada, não consegui um emprego bom, isso, aquilo. Queridos, Deus criou você diferente de todo mundo porque Ele te ama. E o significado da vida é um fator muito importante em nossas vidas. Você tem valor. Sabe por quê? Porque todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existirem, antes de você existir, Deus já havia escrito a sua vida. Mas por que existe isso? Catástrofe, morte, bandido, essas coisas. Santidade e obediência. Quando a pessoa leva uma vida de santidade e obediência, a vida dessa pessoa começa a fluir, começa a andar nos caminhos certos, começa a prosperar. O preço que nós temos é santidade e obediência. Às vezes, muitas coisas em nossas vidas não dão certo, porque nós não temos uma vida de santidade e obediência. Pode ver. Sempre que nós desobedecemos a palavra, o curso de nossa vida começa a desviar para outro caminho. E quando nós voltamos para os caminhos do Senhor, começamos a obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, ter uma vida de santidade, não tem como dar errado. Luta, vamos ter. Dificuldade, vamos passar. Ora, Jesus, sendo o próprio Deus, passou por todas as dificuldades dessa terra, dessa vida, mas Ele obedeceu, teve uma vida santa. Quando nós temos uma vida santa e de obediência, meus amados, nossa vida começa a entrar nos trilhos de Deus. Um trem só sai do trilho se existir alguma coisa errada. Pode ver. Quantas viagens um trem faz? Eu sei muito bem que é no mínimo 3 toda madrugada. Passa do lado de cada. 3 vezes toda madrugada. Esse aqui de Sumaré, sei lá, Sumaré, Hortolândia, que vai para não sei aonde, vai. 3 trens toda madrugada. E passa anos e anos e anos e anos sem ter um acidente. Porque ele não sai do trilho. Segue a velocidade certa, o maquinista não dorme, tem um combustível correto, tem ali as assistências, não, como fala, as revisões necessárias. Começa você a parar de ler a Bíblia, para você ver uma coisa. Começa você, só isso aqui não tem nada, não. Para de fazer revisão espiritual, para de ler a Bíblia, para de obedecer. Se prepare. Agora, não é porque Deus quer que aconteça algo ruim, não é isso. É porque nós escolhemos o caminho que devemos andar. Se eu escolher santidade e obediência, as bênçãos do Senhor vão me acompanhar. Não tem por onde. Não tem por onde. Capeta nenhum do mundo querer vir. Não tem por onde.
Rapaz, tu acha que Deus vai permitir que o capeta... Aconteceu algumas vezes na Bíblia, com propósito. Mas se você tem uma vida com Deus, de santidade e obediência, o inimigo não te toca. Está escrito na Bíblia. O inimigo não te toca. Aconteceu com Jó. Satanás foi lá. Está vendo fulano lá? Está tudo para ele. Tira isso dele. Tira. Só não mata o bichinho não, viu? E aí? Quando nós temos uma vida de santidade, as bênçãos do Senhor vão nos acompanhar. E não é, Deus nunca impõe santidade em ninguém. Quando nós começamos a orar, a lermos a Bíblia, a obedecer o que está na palavra de Deus, tudo em nossa vida melhora. O relacionamento, a amizade, enfim, todas as áreas de nossa vida. E o significado da vida para nós é Deus. Se nós nos colocarmos nas mãos dele, nas mãos de Deus, ele vai determinar o melhor caminho, o trilho melhor para nós seguirmos. Deus criou você para viver o presente e nos dará com certeza uma vida eterna. Quando nós estamos em Cristo, a palavra de Deus fala que nós somos nova criatura. E quando nós vivemos para o novo, que é Jesus, que é Cristo, tudo se transforma. Quando nós temos uma única vida diante de Deus. Sabe uma perguntinha muito interessante que eu li num livro um tempo desse, faz muito tempo já. Quem é você quando só está você e Deus? Quem é você? 5 minutos, quando você já deitou na sua cama, aqueles 5 minutos antes de dormir. É essa pessoa que Deus quer transformar. Essa pessoa cheia de perguntas, de planos, de dúvidas, mas que em Cristo tudo pode ser resolvido. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando nós temos uma vida de santidade e obediência, isso realmente vai se cumprir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Amém? E agora, qual é o meu propósito? Pergunte para você mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Talvez até hoje nunca fez nada. Talvez até hoje só pãozinho com Nutella. Mas qual é o seu propósito aqui na terra? Será que Deus criou você apenas para ser o que você é hoje? Não olhe para o passado, não. Vamos olhar daqui para frente. Se nós nos propomos a ter uma vida de santidade e obediência, em Cristo Jesus, Ele vai cumprir os propósitos dele em nossas vidas. E eu sei que é bom e agradável a Deus. Terás criado em vão todos os homens? O salmista estava perguntando isso numa época de crise. Mas ele também passou por crise? Passou. Todos nós passamos, ele também passou. E ele perguntou, terás criado em vão todos os homens, Senhor? Né? Eu conheço o meu propósito quando conheço a Deus. Quando nós conhecemos a Deus. Quando nós passamos a ter uma vida de leitura da palavra de Deus. De comunhão com Cristo. Quando nós passamos a conhecer mais a Deus. O propósito de Deus começa a ser realizado em nossas vidas. Nós conhecemos a Deus para fazer Ele ser conhecido a outras pessoas. Esse é o principal propósito de Deus em sua vida, pode ter certeza disso. Não importa o tamanho do seu salário, não importa a sua profissão, mas se você fizer Deus conhecido, você será ultra, mega, super, galacticamente falando, realizado. Terá a verdadeira alegria. Terá a satisfação completa. Faz essa experiência. Comece a falar de Deus, de Jesus para as outras pessoas. Comece a falar de Jesus para outras pessoas e ver se tudo que você está passando não vai passar. Essa semana eu recebi um vídeo
de um irmãozinho lá do Nordeste, de Crateús. Chinelinho de dedo, calça bem, como se diz, usada, né? Camisa quase sem botão, com a bolsinha na mão, andando na rua. Aí uma pessoa começou a filmar ele. De repente ele parou e começou a pregar, a falar de Jesus, e começou a pregar, falar. E ele falou: e você pensa que você é filho de Deus? Você não é não. Você é criatura. Aí o rapaz que estava do outro lado da calçada: ô, gente, eu não sou filho de Deus, não é não. E como é que eu faço para ser filho de Deus? Tem que aceitar Jesus. Pois eu aceito Jesus, porque eu quero ser filho de Deus. É o primeiro passo, é aceitar Jesus, é tornar-se filho de Deus, simples assim. A Bíblia fala que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e creres em teu coração que Ele morreu por você, será salvo. É isso, é crer, e é pela fé, Então, nós temos que crer que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. E esse Senhor, lá de Crateús, que estava pregando, eu fui somando tanto de versículo que ele tinha falado, naqueles 5, 6 minutos. Foram quase 30 versículos em 5 minutos que ele falou. Simplesinho, chinelo de dedo, calça bem batida, camisa quase sem botão, com a bolsinha na mão assim, e pregando o evangelho da verdade. E as pessoas aceitando Jesus no meio da rua. Eu te pergunto, esse cabo abençoado é triste? Triste é o capeta, rapaz. Nós somos felizes. Porque ele já sabe onde vai morar, não é? O cabo sabe que vai morar no inferno, será que não é triste um cabo desse, não? Tem que ser, se não for, é. E ele falou uma coisa no finalzinho. Meus irmãos, falando lá, né, que aglomerou muita gente. E minha mãe, com 100 anos, aceitou Jesus. E foi morar na Rua de Ouro, porque só tem 2 caminhos. Um que é para o céu, outro é para os quintos dos infernos. Desse jeito ele pregou. Ele mentiu? Não. Só tem 2 caminhos. Um é seguir a Jesus. Caminho de paz. Deus promete na sua palavra que encontrarás a paz. Quando eu aceitei Jesus, eu era só o Kimba. Não sei se vocês sabem o que é isso. O Kimba, como que eu vou representar o Kimba? Sabe quando alguém que fuma, joga aquele negócio fora, aquele é o Kimba. Os outros vêm, passam, pisam em cima, não vale nada. Eu era o Kimba. Opa. Desse tamanho, com 49 quilos. Era o gordo. Mas eu encontrei Jesus. Tinha passado por 3 paradas cardíacas. Dependente de drogas. Olha, bonitão que eu estou hoje. Minha mulher acha, né? Minha filha também. Então, meus irmãos, amém. A Bíblia, ela nos dá essa certeza. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas quando eu conheci Jesus, chegou um cabo lá em casa, era 3 da tarde, com a Bíblia debaixo do braço, todo crente, né? E eu falei: rapaz, onde é que você comprou esse desodorante? Brincando com ele. E ele tinha sido colega meu das antigas, né, vamos falar assim. E ele falou: não, isso aqui é o livro da vida. E começou a falar de Jesus para mim. Meu coração faltou sair pela boca. E eu aceitei Jesus no dia 24 de março de 1987. Foi o dia mais feliz da minha vida. E o interessante é que todo dia tem sido mais feliz do que o outro dia. E onde é que eu encontrei felicidade? Aqui, na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Você pode procurar no terreiro de macumba, no candomblé, nos quintos infernos, não vai achar paz. A paz real, a solução para a sua vida e para o propósito da sua vida aqui nessa terra, está em Deus. E nós, conhecendo esse Deus através da Bíblia, nós vamos conhecer qual é o chamado dele para a minha vida aqui na terra. Se você for engraxate, você vai ser o melhor engraxate dessa terra.
Se você for motorista, você vai ser o melhor motorista dessa terra. Se você for médico, dentista, doutor, agricultor, o que for, vai ser o melhor. Pode não ser o mais rico, mas vai estar conhecendo a Deus e fazendo esse Deus ser conhecido entre as nações, aonde você estiver. E a palavra de Deus fala que nós vamos produzir frutos, onde quer que nós estejamos. Aonde você estiver, seja qual for a sua profissão, Deus vai te usar com seu vizinho, com seus familiares, com aqueles que você odeia. Eu amo esse hino, mas odeio o cabo que criou essa música. Oxe, gente. Eu amo a Deus, mas não tem esse negócio, não. É começar perdoando, é perdoar, é caminhar mais outra milha, e assim por diante. Perdoar. O perdão, meus amados, nos ensina muita coisa. Muitas das vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Então perdoe, não queira ter razão. Se a Bíblia nos direciona para perdoar, é porque nós temos que perdoar. Quando eu começava a perdoar. Então perdoe, não tenha medo de perdoar. Quanto custa o perdão? Nadinha. É de graça, assim como a salvação. Pois todas as coisas, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tudo começou com Ele e encontra nele o seu propósito. Quando nós encontramos em Cristo o maior propósito de vida, a nossa vida começa a ter sentido. Talvez você já desviou, foi para um lado, para o outro, tentando encontrar a felicidade nos amigos, a felicidade nos amores, a felicidade nos botecos, mas a única verdadeira felicidade nós só encontramos em Cristo Jesus. E encontramos o chamado de Deus para a nossa vida, quando nós começamos a aprender mais da palavra de Deus, conhecer mais a Deus e fazer Ele ser conhecido. A palavra de Deus em Efésios 1:11 fala: em Cristo descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Ele já tinha seus olhos sobre nós, somos parte do projeto dele aqui na terra. Você e eu somos parte do propósito de Deus aqui na terra. Não importa aonde você esteja, não importa qual é a sua profissão, Deus tem um propósito na sua vida. Para que esses propósitos se cumpram, nós temos que ter uma vida de santidade e de obediência. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Convido você que está em sua casa, fique de pé. Nós vamos orar agora. E a nossa oração vai ser muito simples, mas muito verdadeira. Para que o Senhor venha despertar nossas vidas, a não sermos mais como nós temos sido até hoje. Nós podemos produzir muito mais. Muito mais. A partir de hoje. Nós podemos fazer com que os propósitos de Deus em nossas vidas sejam muito maiores e melhores a partir de hoje. E isso só depende de dois detalhes: santidade e obediência. Quando nós levamos uma vida de santidade e obediência no Senhor, todas as coisas dessa vida serão mais fáceis. Nós seremos menos arrogantes, menos implicantes, menos perturbadores, menos ansiosos, menos depressivos, menos estressados, se obedecermos a Deus e levarmos uma vida de santidade. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor enviou nessa terra para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. Senhor, através do teu Santo Espírito, venha até sobre nós agora. Venha, Espírito Santo de Deus, venha sobre nossas vidas agora. Em nome de Jesus, comece a habitar cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, seja aqui na igreja ou na sua casa pela internet. Espírito Santo de Deus, toma conta, nós nos entregamos ao Senhor. Venha sobre nós. Ó Espírito Santo, trabalha em nossas vidas, transforma a nossa vida, quebra esse vaso tão ruim, tão petrificado,
Oh, tão desobediente, Senhor. Senhor, desfaz grão por grão e nos transforma, Pai. Pisa, amassa. Oh, Pai, tira toda impureza, tira tudo que não te agrada, ó Deus. Moe cada vez mais. Senhor, queremos estar no centro da tua vontade. Meu Pai, eu confesso que há alguns anos eu tinha medo de orar assim. Doía até a barriga, meu Pai. Mas, meu Pai, no Senhor, através da tua palavra, eu aprendi que é o melhor lugar para estar no centro da tua vontade, ó Pai. Muitas das vezes não entendemos, ó Deus, mas o Senhor nos criou em amor, e o teu amor nos constrange, ó Pai, a te obedecer, a levarmos uma vida santa, a proclamar as boas novas da verdade, onde quer que o Senhor nos enviar. Envia cada um de nós, ó Deus, seja onde for, seja qual profissão for, seja qual chamado for. O Espírito de Deus nos convence da justiça, do juízo do pecado, e toma conta de nossas vidas nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.